Já está gravando, Dani? Sim. Tá gravando aqui no Zoom, mas ainda não transmitiu no YouTube. Assim que começar, eu aviso aqui. Então tá, você dá o start, por favor. Pode iniciar, doutor Sávio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Declaro abertos os trabalhos da primeira comissão aqui do Tribunal de Justiça Desportiva Unificado. Cumprimento a nossa secretária Daniele, os meus nobres pares auditores Luiz, doutora Edinalva, doutora Thais, doutor Felipe. Vejo que há quórum aqui para iniciarmos e não há pedido de preferências dos advogados. Somente uma inversão de pauta que a doutora Thais e a doutora Edinalva pediram e que, por ordem cronológica, eu irei acatá-lo aqui. Então, podemos começar pelo processo, o quinto da pauta. Eu posso pautá-lo, doutora Thais? A senhora está apta para o relatório? Pode sim, pode. Perfeito. Processo disciplinar número 11.7162 de 2024. A competição é o Campeonato Metropolitano Sub-18, masculino. É, a auditora relatora, a doutora Thais, e o denunciado aqui é o Ângelo Cripari Neto. Doutora Thais, por favor, com o relatório. Boa noite a todos. Vou passar o relatório. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportivo Unificado do Espírito Santo, na pessoa de seu procurador, Dr. Caio César Valiati Passamay, por fatos ocorridos descritos na súmula 6 do jogo entre a equipe CFS Caratuíra versus União FC 2021, realizado no dia 16 de março de 2024, pela fase classificatória do Campeonato Metropolitano Sub-18, naipe masculino, no ginásio C-Sport, no município de Vitória. Os autos foram encaminhados a essa auditora, a relatoria, no dia 2 de maio de 2024, e após despacho inicial à secretária, essa certificou que não houve interposição de recurso por parte da equipe União FC 2021, ou do atleta Ângelo. Esses plantões de 12 horas para ganhar 2.000 reais. Doutor, Eu estou ouvindo algum áudio. Todos estão me ouvindo? sim, Já foi pode continuar, silenciado. doutora. Tá, vou seguir. Essa certificou que não houve interposição de recurso pela equipe União UFC 2021 ou do atleta Ângelo Cribari Neto. Da denúncia. A Procuradoria denunciou o senhor Ângelo Cribari Neto, atleta com registro número 11 da equipe União UFC 2021, onde o ato consistiu em um empurrão que fulminou no ataque da equipe adversária, motivo pelo qual foi expulso da partida com cartão vermelho aos 33 minutos e 31 segundos, sendo denunciado pela conduta tipificada no artigo 250 caput, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD. Esse é o relatório. Eu vou passar o meu voto. Passo a analisar, então, as condições de admissibilidade da denúncia. Pela ordem, Analisando a doutora, denúncia, doutora, pela ordem, eu tenho que verificar aqui agora, antes de você passar para o voto, se o procurador Caio está aí, né? Se tem alguém que faz parte, Daniela, tem que certificar isso. Boa noite, doutores. Boa noite, boa doutor Caio. noite. Boa noite. Nesse, Acabei de nesse, ingressar na sessão, tô me preparando para realizarmos não, sem problema. Nesse caso, o senhor teria alguma prova a produzir? E se fosse possível, também ligar a câmera, por favor. Eu já vou ligar, doutor. Eu vou, desde pronto, falar que não temos provas, porque a ata da partida, né, é bem completa a esse respeito, e pela própria natureza do que estamos, né, a denunciar, não há outras provas a se produzir, né? Também não foram apresentadas maneiras probatórias, enfim, não há por que se delongar com relação a isso, então podemos prosseguir já com o julgamento. Perfeito. Daniele, tem alguém pela parte? Tem alguém deixa Estou eu ver. ausente as partes. Não tem ninguém.
O processo dele é do Everton Fragoso, né, Daniele? Que a doutora Thaís relatou aqui agora, né? É o O Everton. atleta é o Ângelo Cribari Neto. É o Ângelo Cribari Neto. Isso é o número 5 de pauta. É só um atleta, o Ângelo Cribari Neto. Entendi. Ah, perfeito. Não, tranquilo, tá aqui. Já não havendo nenhuma prova, o doutor Caio, boa noite, doutor Caio. Agora estou vendo o senhor pela câmera aqui. Já adiantou que não tem prova. Deseja fazer a sustentação oral, doutor, ou vai se remeter aos termos da denúncia? Pô, tanto a presente denúncia quanto as demais, né? Nós temos uma característica de sermos bem objetivos, né? E sempre nos remetermos à ata, né? Da partida e nos atermos estritamente às provas que nos são apresentadas. Então, nesses termos, eu me remeto à denúncia, até para evitar delongas, né? Só dessa sessão já apresentamos 5 denúncias, dentre que nos foi o que nos foi franqueado. Então, para evitar maiores delongas, remeto-me à denúncia, assim como nas demais sucessivas que forem apresentadas perante o tribunal. Obrigado, doutor. Então, tá apta para ao voto, doutora Thaís? Estou sim. Então, por favor. Analisando a denúncia quanto ao ato praticado pelo atleta Ângelo Cribari Neto, está evidenciada a prática tipificada no artigo 250 caput do parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, por empurrar o jogador da equipe adversária, resultando em expulsão. Entende essa relatora que não paira nenhuma dúvida acerca da presunção de veracidade dos fatos ante a súmula da competição e o relatório da arbitragem que completaram a denúncia, nos termos do artigo 58 caput do CBJD. Nenhuma prova foi produzida nos autos em sentido contrário. Pela conduta praticada, acolho a denúncia de forma integral ante a conduta tipificada no artigo 250 caput parágrafo 1º, condenando o denunciado à pena de suspensão por 3 partidas, que deverá ser cumprida em qualquer evento da Federação Espírito Santense de Futsal de Salão Futsal. Aplico a atenuante prevista no inciso 1 e 4 do artigo 180, por ser o denunciado menor de 18 anos e não ter o infrator sofrido qualquer punição nos 12 meses imediatamente anteriores à data do julgamento. Reduzo a pena de suspensão para 2 partidas de suspensão. Por se tratar de competição de atleta não profissional e com fincas no artigo 182, reduzo a metade a sanção aplicada, fixando a pena definitiva de suspensão em 1 partida. Esse é o voto. Desculpa, tava mutado aqui. Doutor Luiz, como o senhor vota? Senhor presidente, boa noite, demais auditores. Eu vou discordar da denúncia e vou absolver o atleta. Eu entendo que, ao contrário do que está descrito na denúncia, que fala que ele foi expulso de maneira direta, ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo e a denúncia ela fala do jeito que está narrado na denúncia, como se ele tivesse sido expulso direto com cartão vermelho. E, na verdade, ele foi expulso por um segundo cartão amarelo em razão de uma falta de jogo. Ele já foi punido por ficar fora da partida subsequente, então acho que ele já foi devidamente punido, então eu absolvo o atleta da pena de suspensão. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Felipe, como o senhor vota? Boa noite, Paty. Eu vou pedir pena para discordar da relatora e voto com o Dr. Luiz, pela absolvição. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Edinalva, como a senhora vota? Boa noite a todos novamente. Eu também vou seguir a mesma raciocínio aí do doutor Luiz, doutor Felipe, discordando aí da doutora Thaís nesse ponto, e eu sigo com a absorção do denunciado. Perfeito, obrigado, doutora Edinalva.
Doutora Daniele, só para tomar nota aí que o atleta denunciado ele foi absolvido por maioria de votos. Constado em ata, doutor. Perfeito. Ah, perfeito. É, vamos passar para o próximo. O próximo é o número. Processo de... Presidente, Podemos pela seguir. ordem. Eu tinha informado a Daniele que eu tenho um compromisso agora, uma reunião importante que eu tenho que participar, então vou estar deixando a sessão, ok? Perfeito, Uma boa noite perfeito. a todos. Bom Obrigado, doutora. trabalho para Boa vocês. noite, doutora Thaís. Boa noite. Obrigada. Só confirma para mim qual é o próximo processo, doutora Daniele, por favor. Presidente, vai seguir por o processo 2 de pauta, de relatoria da doutora Edinalva, que está substituindo o doutor Roger, por solicitação dela, de preferência. Ah, claro. E ele é o qual da pauta? Deixa eu só. Ele é o processo 2 da pauta, né? Isso. Tá aqui para mim como processo 2. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Eu estou dentro do carro, gente. Não repara, não vou tirar Boa noite. Sem problema. Doutora Edinalva, tá apta ao relatório? Podemos Sim, pautá-lo? podemos começar. Processo disciplinar executivo número. Vou ler o edital Sim, aqui. sim, sim. Pode não, tá? Número 1244, Fone dela. 1 de 2024, Não, Campeonato Metropolitano Sub-12, eu tirei. relator doutora Edinalva, e o denunciado é o Carlos Henrique Cardoso Gomes. Pode fazer o relatório, por favor, doutora Edinalva. Sim, deputado. Trata-se de uma denúncia referente aos fatos ocorridos no ginásio do bairro Barcelona, município da Serra, Espírito Santo, jogo oficial no ano de 2024 entre as associações TC Joga Junto e Bola na Rede. Partida de futebol de salão realizada no dia 26 de abril de 2024, com início às 20h10, pela fase classificatória do Campeonato Metropolitano Sub-12 do naipe masculino, no caso denunciado, Carlos Henrique Cardoso Gomes. A súmula e o relatório do jogo narraram a ocorrência de expulsão do jogador denunciado, Carlos Henrique Cardoso Gomes, aos 28 minutos do segundo tempo da partida. Foi expulso com cartão direto vermelho, praticou a conduta tipificada nos artigos 250, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, e 254-A, parágrafo 1º, 1 e 2, todos do CBJD. Após a advertência ao levantar o pé e atingir o rosto do seu adversário. Consta também que o jogador foi expulso, ora denunciado. Saiu sem reclamar da arbitragem. A certidão de bons antecedentes foi juntada aos autos, onde resta clara a ausência de infrações nos últimos 12 meses. Não foi apresentada defesa escrita. Esse é o relatório. Passo ao meu voto. Excelência. Daniele, tem alguém pelas partes? Doutor Sávio, ausente qualquer parte aqui. Só a título mesmo de informação, esse é um campeonato sub-12 e a gente precisa de um dativo pela parte. Eu convoquei o doutor Jorge e eu peço Penny aqui para poder desabilitar meu áudio e vídeo, que eu vou entrar em contato com ele para saber se Perfeito, realmente ele vai ingressar na sessão. perfeito. Por favor. Ok.
Doutor Sávio, sugiro a gente inverter a pauta até que a gente consiga contato com o doutor Giorgio. Não consegui falar com ele. E a gente julgar os que são maiores de 18 anos, que não vai precisar do dativo. Nos autos não tem defesa dele, não, né? Defesa escrita. Não, não há defesa. Então precisa Sugiro evitar. até a gente ir pro... A questão é que vai ficar prejudicado a saída da doutora Edinalva, né? Que ela pediu justamente para inverter. Que eu Sim, eu preciso sair no máximo às 19h15, no máximo. Entrando aqui pelo WhatsApp. Doutor Sávio, a gente está tentando aqui com a diretoria do TJDU conseguir um dativo. Na impossibilidade da doutora Edinalva aguardar, sugiro a gente colocar o processo dela em pauta eletrônica, via Google Documentos. Eu não sei se os doutores já participaram do julgamento via Google Documentos, eu vou inserir no Gmail, lá na plataforma do Google Docs, e os doutores vão ter 5 dias para proferir o voto. Teria algum problema? Não teria como passar ele para uma outra sessão, não? Se ele ser adiado? Doutor Sábio, posso dar uma sugestão?
Claro, pô, O atleta ele é menor. Ele pode ser apenado, mas ele não vai cumprir a pena porque ele é inimputável, com base no 162. Então, eu entendo que a gente pode julgar ele. Se a doutora Edinalva e nós votarmos pela condenação do atleta, a única coisa que vai acontecer é constar no registro dele, com a não obrigação de cumprimento da pena, para um possível, numa denúncia futura, o técnico, o representante legal, vir a ser denunciado por reiteração da conduta. Ele sendo menor com base no 62, ele não pode ser apenado. O cumprimento, ele pode ser apenado, vai constar no registro dele, mas ele não vai cumprir porque ele é menor de 14 anos. Então, eu entendo que a gente poderia continuar com o julgamento dele. perfeito. Tendo em vista a fala do brilhante do doutor Felipe, do doutor Luiz, vou passar logo então para colher o voto da doutora Edinalva, até mesmo para liberar. Pode ser, doutora? Pode, vamos continuar, sim. Obrigada, doutor Luiz. Importante isso. Pelo narrado, entendo que o denunciado cometeu ato agressivo contra seu adversário, conforme já foi colocado no relatório. De modo, desclassifico a aplicação do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, lá, do CDJD, para a aplicação somente do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, conforme já colocado na denúncia. Justifico a ausência de maiores informações sobre a razão do resultado e consequência do ato. O adversário foi atendido no local e logo em seguida deu continuidade ao jogo. Contudo, considerando a primariedade do denunciado, condeno pela suspensão mínima de 4 partidas, conforme artigo já colocado, e assim, considerando a não reincidência e primariedade do denunciado, com a devida aplicação do redutor previsto pelo artigo 182 do CBJD. Condeno pela metade da pena de suspensão de 2 partidas. Esse é meu voto. Perfeito, doutora. Doutor Luiz, como que o senhor vota? Luiz, acompanho o voto da doutora Edinalda só com observação da aplicação do artigo 162 para constar do registro somente a punição, mas sem caráter obrigatório de cumprimento da pena em razão do 162. Beleza. Doutor Felipe, Acompanhe a relatora. doutora Daniele, então, para que a senhora tome voto aí, o denunciado, deixa eu ver o nome dele aqui, Carlos Henrique Cardoso Carlos Gomes. Henrique foi condenado a 2 partidas, com as ressalvas feitas pelo doutor Luiz, do artigo 162, se não me engano, que ele falou. Para futuro, ele Isso. foi apenado, mas não está exigida a obrigatoriedade do cumprimento da pena. Perfeito, doutor, constado em ata. Doutora Ginalva, obrigado. A senhora está liberada do seu compromisso. Aí eu vou para a ordem natural do edital, tá, Dani? Obrigada a todos, senhor Boa noite, presidente, muito doutora Edinalda. obrigada aí, e a todos os demais colegas. Um bom fim aí de sessão. Obrigado, Obrigado. doutora Edinalda. Obrigada. O primeiro processo de pauta é o processo de relatoria do doutor Felipe, Felipe. número 12440 de 2024, Copa Espírito Santo de Base Sub-16. O denunciado é o Ronan Pedro dos Santos. O senhor está apto ao relatório, doutor Felipe? Sim, estou sim. Eu já compartilhei o meu voto dos meus pares e vou fazer o relatório agora. Por favor. Consta do relato do árbitro, devidamente colocado na súmula, nas folhas 3, no relatório de folha 5, que aos 18 minutos e 45 segundos, o atleta Ronan Pedroso dos Santos
Número 5 da equipe Projeto Futuro Certo, foi expulso com cartão vermelho direto por ter dado um empurrão no rosto do atleta Pedro Cor Barros Moraes, atleta número 4, camisa número 4, da equipe de bola na rede, que, ao seu turno, revidou a agressão, tendo atingido o agressor com um soco no peito. Após terem sido expulsos, ambos saíram normalmente de quadra, sem ocasionar confusão ou reclamar da arbitragem. Desse modo, a douta Procuradoria apresentou denúncia e pediu a condenação dos denunciados da seguinte forma: Ronan Pedroso dos Santos, atleta da equipe Projeto Futuro Certo, em curso no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 250 e nos incisos 1 e 2 do artigo 254-A, ambos do CBJD. E o Pedro Cor Barros Moraes, atleta da equipe Bola na Rede, nas vidas do parágrafo 1º do artigo 254-A do CBJD. A certidão de bônus antecedentes do denunciado Ronan foi editada às folhas 41 e a de bônus antecedentes do atleta Pedro foi juntada às folhas 42, onde resta clara a ausência de infrações nos últimos 12 meses para ambos os atletas. Não foi apresentado defesa escrita, esse é o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Tem alguém pelas partes, Dani? Não há ninguém pelas partes. Está presente a procuradora, a doutora Gisele. Doutora Gisele, boa noite. Boa noite. É, Então, espero tem ser. alguma Não, prova para produzir? Foi a não, senhora não tem. foi a senhora quem fez a denúncia, né? Foi eu mesmo. É que o doutor Caio está Tenho aqui. provas a produzir e eu me aponderei os relatos da súmula. Ah, perfeito. Então, doutor Felipe, por favor, com Ah, ok. Pois bem, no sentido desse auditor, o caso na se amolda ao disposto no inciso 1 do artigo 254-A do CBJD. Em dedica análise da súmula, entendo que a conduta do atleta Ronan, ao dar o empurrão no rosto do atleta adversário, e de pronto revidou a agressão conforme relato da arbitragem, desse modo, entendo não ter ocorrido por parte do denunciado Ronan a conduta tipificada no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 250 do CBJD. Entretanto, ao me sentir, ambos os denunciados incorreram nas vias do inciso 1 do artigo 254-A do CBJD. A conduta dos denunciados é reprovável e atenta contra o espírito desportivo, motivo pelo qual deve ser finalizada nas vias do artigo 254-A, ao passo que as agressões foram minuciosamente descritas na súmula e no relatório de folhas 3 e 5, não havendo provas em contrário. Nesse passo, não há como dissociar o cometimento da infração da aplicação da pena repressiva, principalmente quando se observa o caráter pedagógico dela, e a necessidade de afastar o cometimento de outros atos antidesportivos por parte dos denunciados de outros atletas, ainda mais na cidade. Assim, entendo ser aplicável a pena prevista no artigo 254-A do CBJD, a qual, dada a gravidade do ato, fixa em 4 jogos de punição para cada atleta. Seguindo adiante, passo a dosimetria da pena, a qual, com fundamento nos incisos 1 e 4 do artigo 180, combinado com o artigo 182, reduz a pena à metade, fixando em duas partidas de suspensão para cada atleta. No dispositivo, pelo exposto, com fulcro no artigo 254-A, combinado com os incisos 1 e 4 do CP, dos artigos 180 e 182 do CBJD, fixo a pena definitiva em 2 jogos de suspensão para o atleta Ronan Pedroso dos Santos, bem como fixo a pena definitiva de 2 jogos para o atleta Pedro Cor Barros Moraes. Presidente, eu cometi um erro aqui, eu não coloquei no relatório, no voto, que eu absolvo o atleta Ronan da pena do artigo 250 do CBJD. Perfeito. Acabei que não ocupando isso.
Mas deixa eu só voltar aqui, porque esse caso eu estou olhando aqui no sistema, não se aplicaria ao que o doutor Luiz falou no último processo, porque lá eles eram menores de 12 anos. Nesse parece que é sub-16, né? Deixa eu só. Sim, sim, não aplica Era 162. sub-15, Ele né? aplicou 182. Foi 182 que o Felipe aplicou, reduzindo a pena pela metade, por ser não Ah, proporcional. Não, nesse caso aqui, os denunciados são menores de 18, mas maiores de 12. Então, Isso, doutor Sávio, por favor. bom. nós temos aqui dois dativos presentes. A gente conseguiu dois dativos, a Ah, doutora Ana Macedo e o doutor Diego Oliveira. os que entraram aqui são dativos? Isso. Até por questão de nulidade, qual dos dois está disponível aí, Dani, para que possa defendê-lo? Pode ser o doutor Diego Oliveira? Doutor Diego, boa noite. Doutor Diego, consegue habilitar o áudio e vídeo? Ou então a doutora Ana consegue habilitar o áudio e vídeo? Doutor Diego acabou de informar no chat que ele está com dificuldade. A doutora Ana, acho que ela conseguiu habilitar o áudio. Ei, boa noite, vocês conseguem me ouvir? Ei, doutora Ana, boa noite. Eu estou aqui no que foi feito pela comissão. A senhora consegue ligar a sua câmera? Infelizmente, a câmera não conseguiu ligar a áudio. O áudio está muito ruim, eu não estou conseguindo escutar. Vou tentar fazer. Doutora Ana? Eu entendi que ela vai fazer alguma mudança para conseguir habilitar o Ah, áudio. tá. Eu não consegui escutar. Agora melhorou? Doutora Ana, consegue nos ouvir? Consigo. Seu áudio Doutora ficou Ana, um pouco melhor, um pouco mais ficou, alto. ficou um pouco melhor. Agora ficou melhor? Ficou bastante. Agora sim, Ah, tá certo. então. Perfeito. A Peço senhora consegue desculpas. abrir a câmera? Não, a câmera eu não consigo abrir. Tá com problema. Perfeito. Aqui, eu vou te nomear como defensora da ativa nesse processo aqui. A senhora chegou a dar uma olhadinha nele, nos termos do relatório, dos termos da denúncia certinho? Não, não consegui dar uma olhadinha. Porque já tem o doutor Felipe, até aqui no grupo dos auditores, ele disponibilizou o voto dele, então, de qualquer forma, o voto dele já estava pronto. Tudo Mas bem. eu não colhi os votos dos demais vogais. Será que o senhor poderia fazer novamente o relatório, doutor Felipe, para que a doutora Ana pudesse fazer a defesa? Já que é um menor de idade, a gente precisa dessa defesa dativa. Aham. De qualquer forma, eu pleiteio pela absorvição do mesmo. Ah, perfeito. Então, se o senhor puder depois, doutor Felipe, constar no seu relatório que a doutora Ana pleiteou a absolvição, tá mutado o seu áudio. Desculpa, vou constar aqui agora e vou mandar o voto novamente. Perfeito. Doutor Felipe, por favor, eu só não anotei aqui o dispositivo do seu, Então, do seu voto, por o favor. voto eu absolvo o denunciado Ronan das ilhas do artigo 250 do CBJD,
e condeno ambos os denunciados no artigo 254-A, reduzindo a pena no disposto nos artigos 180 e 182, fixando a pena definitiva em 2 jogos. Atenção. Perfeito. Absolvido o Ronan 250. Condenados 2 denunciados no 254A, né? Sim. E o outro também foi denunciado no 250? Deixa eu ver aqui. Não, não. Só o Ronan foi denunciado no 250. Ah, então perfeito. Doutor Felipe, Entendeu? doutor Luiz, como que o senhor vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Perfeito. A fim de quórum aqui, eu também acompanho, tá dando os votos do relator aqui, por conta do quórum aqui. Não sei se a gente está dentro do limite do quórum, mas, de qualquer forma, o denunciado Ronan foi absolvido no 250, e tanto o Ronan quanto, deixa eu pegar o nome do outro aqui, Pedro. Pedro, Ó Barros Moraes, foram condenados no artigo 254A a 2 partidas, sendo utilizado o de redutor do forma 8. Isso. E aplicar também o ok. 180, conforme o doutor Felipe votou no voto. Botou no voto. Perfeito, doutor Sávio. Lógico, Seguindo a ordem, a gente vai para o nesse caso aqui, doutor Daniel, rapidinho, só agradecer a doutora Ana, que se manifestou, né, nesse caso. E qual é o próximo? A ordem seria o número 2 já foi. Agora seria pauta. A doutora Ana, ela permanece porque a gente vai precisar no terceiro também de um defensor dativo. No processo 3 aqui do edital, né? Isso. De relatoria do doutor Luiz Qual, Eduardo. qual que será pregoado agora, senhor presidente, que eu estou com 3? Qual deles? Será o de número 3 da pauta. Número 3. 2442, 2024. A competição é Copa Espírito Santo de base. E os denunciados foi o atleta Pietro Alexandre Recla Ramos. O senhor pode fazer o relatório, doutor Luiz, se estiver apto, por Bem, favor. só um minutinho aqui que eu estou abrindo aqui ele. Senhor presidente, trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria contra o atleta Pietro Alexandre Recla Ramos, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, que recebeu o cartão vermelho aos 21 minutos e 28 segundos por ter cometido uma falta passiva de cartão amarelo e, como o mesmo já havia recebido um cartão amarelo pelo mesmo motivo, sendo motivo de 2 cartões por ter puxado a camisa do adversário. O atleta ele é primário, não possui antecedentes, então esse é o relatório. Perfeito. Obrigado, doutor Luiz. Quem subscreve aqui a denúncia é a doutora Gisele. Doutora Gisele, a senhora tem alguma prova a produzir? E já indago também se vai querer fazer a sustentação oral ou se remeter aos termos da denúncia. Está mutado. Então, remeto os termos da denúncia, não tem provas a produzir. Perfeito. Doutora Ana, e gostaria de indagar se a senhora teria condições de se manifestar nesse caso, porque se trata de um denunciado menor de idade.
E, então, vou pleitear pela absolvição dele. Perfeito. Doutor Luiz, o senhor está apto ao voto? Sim, senhor presidente. Trata de segundo cartão amarelo, uma falta de jogo para impedir um ataque proeminente do adversário. Eu entendo, na minha concepção, que falta de jogo é permitido pela regra. Foi segundo cartão amarelo, por isso que ele foi expulso, razão pela qual eu absolvo o atleta. Perfeito. Doutor Felipe, como o senhor vota? Com o relator, eu tenho o mesmo entendimento. Perfeito. Eu também voto com o relator nesse caso. O símbolo amarelo já é passivo de absolvição. Doutora Daniele, por favor, para que tome nota que o atleta Pietro Alexandre Recla Ramos ele foi absolvido por a unanimidade da prática denunciada. Obrigado, doutora Ana, mais uma vez. Doutor Gisele também, obrigado. Nada. Próximo da pauta seria qual? Seria pela ordem aqui que eu me perdi, seria o 4 mesmo. O o quarto. 117, 2024. Relatoria também do Dr. Luiz Eduardo, procurador Dr. Caio. Doutor Caio que fez a denúncia e foi um atleta do Sub-16 do campeonato. O campeonato é o Campeonato Metropolitano Sub-16, né? Doutor Luiz, Isso. o senhor está apto ao relatório? Sim, senhor presidente. Por favor. A Procuradoria, doutor Caio, ele oferece duas denúncias referente à partida entre o CR7 Júnior e Bola na Rede, realizado no dia 2 de 3 de 2024, uma contra o senhor Everton Simões Fragoso, que teria agredido um jogador da equipe adversária com uma cotovelada no rosto. Posteriormente, ele oferece uma outra denúncia, inicialmente intitulada ao mesmo atleta, mas no pedido ele faz remissão no pedido final, ele também ele mantém a, a denúncia contra o outro atleta, Guilherme da Silva Claudino. Ou seja, na primeira denúncia ele vem falando que o Everton que cometeu essa agressão e, posterior, no pedido, ele pede a condenação do atleta Guilherme da Silva Claudino, número 11 da equipe CR7. Na denúncia seguinte, ele oferece a denúncia também contra o senhor Everton Simões Fragoso, número 11 da equipe Bola na Rede, por ter dado um tapa no rosto do atleta adversário e requer a condenação do atleta. Eu acho que houve ali um erro, né, doutor Caio? Um erro de digitação ali quanto Doutor Luiz, ao se me fato. permite uma parte, se trata de um erro material, Sim, sim, porque erro material, atenta à leitura aqui, a descrição do fato, né, é distinta, a minutagem da ocorrência, né, é distinta, então, por uma questão de Sim, sim, eu aproveitamento, né, verifiquei, foi. houve erro de digitação, mas a Sim, sim. qualificação, tanto jurídica quanto fática, é distinta, por mais que o nome da parte inicialmente seja errada, né? Sim, 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 sim. Eu concordo. A questão aqui que eu fico, que me impede de prosseguir com o julgamento desse processo em relação ao Guilherme é porque ele não veio a ser citado para se defender nesse processo. Porque como nas duas denúncias constou o nome do Everton, o edital de citação, o edital só consta o nome do Everton Simões Fragoso, não consta o do Guilherme. Então, eu ia solicitar que o processo fosse baixado em diligência. Jogaríamos hoje o Everton, mas baixaríamos o processo em diligência para que a denúncia fosse corrigida e pudesse ser o atleta Guilherme devidamente citado, sob pena de nulidade aqui do julgamento, já que, pelo que eu entendi, acho que a Daniele poderia confirmar, o Guilherme não veio a ser citado para comparecer e apresentar defesa no processo. Exato, doutor. Só foi É. citado o Everton. Então, assim, eu baixaria o processo em diligência, senhor presidente, só para a Procuradoria corrigir esse erro material, que é claro, é óbvio, está bem nítido que é um erro material, mas a Procuradoria, como veio duas vezes o Everton, ele não citou o Guilherme. Então, aí corrigiria esse erro material e colocaria numa próxima pauta de julgamento, com a devida citação
do atleta. Então, doutor Luiz, vou baixar o processo todo de pauta. Então, a gente Todo, tá ótimo. nem o que foi denunciado, nem o que foi citado. Pode ser? Ok, pode ser, Perfeito. pode ser sim. Então, eu deixo os trabalhos para a doutora Daniele, para fazer a citação. Agradeço o doutor Caio mais uma vez. E só temos mais um processo agora, né? Ou tem mais? Correto. Poderia dispensar a doutora Ana e o doutor Diego, porque o último processo de pauta, o número 6, foi um processo no qual também não foi citado um dos atletas, o Gabriel Sten da Silva. E com isso, por ele não estar aqui, a gente não conseguir um comparecimento espontâneo dele, a gente vai precisar colocar na próxima pauta. Perfeito, perfeito. Então, ficaram adiados os processos número 6 e o número 4, né? Isso, exato. Perfeito. Eu ia até comentar, já que o processo vai ser baixado, em diligência, se a Procuradoria, tendo em vista as agressões, não gostaria de rever seu posicionamento em relação ao 254A, até mesmo em razão das agressões múltiplas. É mesmo porque se for para prejudicar, você não poderia condená-lo, né? Nesse sentido. Imagino. Não tem nem pedido para isso, só teve pedido na rixa. Perfeito. Então, vou baixar em diligência aqui esses Doutor, dois. pela ordem, o senhor está falando do mesmo feito? Porque um diz respeito a uma equipe e outro da rixa com relação a outra equipe. Sim, sim, mas é porque os atletas aqui teriam sido identificados que trocaram socos. Então, eu entendo que eles poderiam até ser denunciados no artigo 254A. E na denúncia tá só. Pelo menos, deixa eu verificar aqui. Mas Porque assim, salvo o melhor juízo, inicialmente, o senhor estaria falando cadê? Do processo, né? 1171-42024, né? o Envolvendo Saldanha da o Gama, Everton e o Guilherme. Aí o agora o senhor já Saldanha, está indo além pro número, para a gente baixar está no último. também o 1172-0-2024, é isso? Não, doutor Não, Caio, esse processo aí anterior, que teve o erro material, ele foi baixado porque não foi intimado um outro atleta Perfeito. que estava relacionado na súmula. Esse foi baixado. Que é o processo 04, que está no edital aí. O processo 06, que também o senhor assina a denúncia, Sim. ele também será baixado porque, ao que consta, um atleta que estava na súmula, ele não foi denunciado. Então, como ele não compareceu ele foi espontaneamente, denunciado, mas ele não foi citado. isso, ele foi denunciado, mas não foi citado. Ah, ok. E como ele não compareceu espontaneamente, nós não podemos prosseguir com o Ah, julgamento, perfeito. entendeu? Aí, a sugestão que o doutor Luiz está dando é nesse processo de 06, que realmente tudo iniciou com uma agressão física entre os dois. Então, aí eu já vou discordar do eminente colega, porque, pelo que consta da ata de campo, da ata, né, do corpo de arbitragem, o que deu início não foi sequer a agressão, mas o que deu início foi que um atleta realizou a provocação da primeira equipe, né, da equipe adversária, melhor dizendo, e, em razão disso, iniciou-se uma briga generalizada. Então, foi apresentada uma denúncia no que toca à provocação, um fulcro no artigo 200. Deixa eu pegar aqui novamente. 37, Richard. Isso. O 200, Não, a provocação é 258, 258A. 258A. Isso. E daí, no que toca aos demais, estes sim que participaram, pelo que, novamente, né? Eu não estava lá, e eu me fio inteiramente no que foi disposto pela equipe de arbitragem, né? Então, de fato, houve uma troca de socos iniciais, mas os outros que são incluídos, né, na rixa são os que são identificados pela equipe de arbitragem como os integrantes, tendo, pelo que eu me recordo agora, deixa me ver na denúncia,
eu excluí o cidadão que realizou a provocação, salvo o melhor juízo que Não, não. A questão não é o direito de postular, que eu somente sou um julgador, o direito de postular da denúncia é da Procuradoria. Eu só falei que se não poderia fazer uma reanálise em relação à possibilidade de denunciar pela agressão física, porque no relatório está devidamente dito que houve desferimento de socos e atingiu o adversário. O Cauá, por exemplo, ele correu em direção do Gabriel, desferindo um soco no seu rosto, assim como dois atletas entraram na luta corporal com troca de socos e pontapés. E aí depois ele vem narrando, identificando essas pessoas. Ou seja, houve agressão física e a rixa é quando há um concurso de várias pessoas no mesmo fato. Então, assim, é é só como sugestão, mas aí a análise, não, a análise da Procuradoria de quanto, de nós quanto. entendemos, mas apenas por amor ao debate, assim, né? Já que está se pondo isso, né? Reiterando, tá, doutor? Cada um de nós temos as O nossas entendimento, liberdades. acabou. Sim, E eu, claro. eu, eu entendo a crítica construtiva que o senhor tem pontuado, mas nós entendemos que as agressões elas são absorvidas pela rixa. Mutatis mutandis ocorre com o Código Penal, né? Quando há o 129, ele é absorvido pela rixa, né? Então são, assim, usamos um raciocínio analógico aqui. Houve desferimento de socos, mas eles são absorvidos pela rixa, porque consta claramente, foi identificado um tumulto teve um tumulto generalizado. E no meio desse tumulto foi identificado diversos atletas. Então, o ato que deu início ao tumulto e o tumulto depois, se você for começar a fatiar muito, dali a pouco você está apresentando boletim de ocorrência de 129, parágrafo 1º, 2º, enfim. Então, entendemos pela absorção, né? Perdão, pela Perfeito. absorção dos tipos, Uhum. né? Caso o Sim. senhor tenha um entendimento distinto, quando do julgamento, estaremos dispostos a partir da sua fundamentação, mudar nosso entendimento, porque aqui sempre nós pretendemos crescer e melhorar Não, com a claro. nossa atuação jurídica e o nosso entendimento, mas no momento é este o nosso entendimento, doutor. Tranquilo, tranquilo, doutor. Não, de qualquer sorte, esse processo ele foi baixado, né? Vamos ter tempo para discuti-lo. Então, doutora Daniele, por favor. Tem aqui em sala a doutora Caroline. Eu não sei se ela representa alguma parte, doutora Eu estou Caroline. representando, boa noite, gente, perdão, eu ia me manifestar agora. Estou representando a entidade do CEF Caratuíra. Vocês estão justamente nesse processo, né? Ele foi retirado de, Sim, de doutora, ele foi pauta. retirado de pauta. Ah, perfeito. É porque eu fiz o peticionamento, eu até pedi o link, porque a gente não acabou recebendo o link pelo e-mail e a Gisele compartilhou comigo. Então tá ok. Mas eu estou representando a entidade do CEF Caratuíra. A Perfeito. doutora fez o peticionamento agora à noite, doutora? Não, não, fiz o peticionamento na sexta ou no sábado, protocolei no DataGed. Estava na Se a secretaria. doutora puder no chat me mandar o número do Aham. protocolo, que eu vou Perfeito, localizar, mano, que encaminho confesso agora. que não chegou no nosso ambiente, tá bom? Tá ok, perfeito. Doutora Daniele, mas de qualquer sorte, não seria a causídica do denunciado que está faltando, né? Eu fiz um peticionamento, na verdade, para incluir o Gabriel, né? E a gente até nós assumimos a questão dos demais participantes. E a única defesa que seria realizada, na verdade, seria para retirada de um dos envolvidos que estavam dentro da denúncia, que seria o Ícaro. Inclusive, tem uma testemunha que, né, testemunharia a não participação dele, somente como afastamento da briga, mas os demais, tanto a equipe do CEF Caratuíra como todo mundo reconhece a participação dos demais envolvidos. Então, a defesa teria só para retirar apenas o Ícaro. Hum. Não, de qualquer sorte, ele está abaixado. Eu até peço até a compreensão da doutora Carolina nesse sentido e agradeço pelo Aham, comparecimento aqui ao tribunal, ok, mas ele tem algumas inconsistências que nós temos que saná-lo, tá? ok. Então, por isso eu Aproveito baixo de pauta. a A manifestação da doutora foi doutora e convidada encaminhar para a para próxima sessão. Isso. Já fica Perfeito, encaminho. agendado.
Temos mais algum processo, doutora Daniela? Não temos. Aproveita e questiona os doutores se a gente pode redesignar esses 2 processos de hoje para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário de 18h30. Próxima Questionar os terça. doutores que a gente já fica com a data aqui agendada. Que dia, desculpa? Próxima terça, dia A 14. próxima Vamos terça, terça-feira dia 14. seria Muito dia, tranquilo. 14. dia 14. Ok. Uhum. Ok. A doutora Caroline, então, poderia sair intimada, né, doutora? Por estar Perfeito. presente. Sim. Então, perfeito. Gente, obrigado aí pela compreensão, pelo trabalho profícuo que nós fizemos aqui. Agradecer ao doutor Caio, à doutora Gisele, aos meus pares, o doutor Luiz, doutor Felipe, doutora Daniele, doutora Caroline. Nos encontraremos na próxima sessão, então. Certo? Ok. Boa Obrigada. noite. Boa Boa noite. noite, doutor Caio, doutor Sávio, doutor Felipe, doutor Gisele, todos. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Ana.